Uma crítica bem recorrente à nova saga de Five Nights at Freddy's é a ausência de elementos sobrenaturais. E mesmo com alguns elementos sobrenaturais, como a Tank Prop e o próprio Glitch Trap, que é uma mistura de sobrenatural e ficção científica, era óbvio que esse não era mais o foco da trama. Diferente da história clássica, onde a história girava em volta de crianças mortas assombrando animatronics e um assassino maluco em busca da imortalidade. Tanto é que o próprio Scott Calton admitiu essa mudança da série durante sua entrevista com o youtuber Talco. My other question, Glitch Trap is one of my favourite characters in FNAF now. I absolutely love Glitch Trap. What are your thoughts on Glitch Trap as a whole, with the development of Help Wanted? I love the character. And I know if this is kind of one of the places where I know there's a little bit of a divide with maybe me and the fan base, or maybe just within the fan base, because I always lean sci-fi. I have a tendency to lean sci-fi, even though I try to come back into the roots of the supernatural instead. But I can't help my inclinations to lean sci-fi. So anything that involves possession of AI or possession of machines or circuitry, I love that sort of thing. So I love the idea of Glitch Trap. I'm not a huge fan of the name. E não é como se isso tivesse acontecido da noite para o dia. Há um bom tempo, na verdade, isso tem acontecido com a trama. Desde Sister Location, já vemos a introdução de alguns elementos de ficção científica na série. E isso não agradou todos os fãs, pelo contrário, muitos fãs ainda preferem mais aquela coisa sobrenatural e misteriosa que tinha ali nos 4 primeiros jogos da série. Eu, particularmente, até gosto dos elementos de ficção científica quais temos atualmente na trama, mesmo eu sentindo falta de elementos sobrenaturais que tínhamos antigamente, um bom exemplo sendo o Golden Fred. Felizmente, o mais novo FNAF, Secret of the Mimic, trouxe um pouco desse retorno de elementos sobrenaturais para a série, com 2 personagens, sendo eles o Sleep Moon e o White Tiger. Agora, depois da introdução, podemos começar a falar melhor desses personagens, começando pelo Sleep Moon. Ele é um boss secreto que você enfrenta no New Game Plus para fazer o final bom de Secret of the Mimic, e ao enfrentar ele você consegue a bola do David, um dos itens necessários para fazer o Gold End. Além disso, ele é o principal inimigo no minigame Moon.exe do jogo. Mas o mais interessante envolvendo os personagens são os e-mails que contam mais sobre ele. Primeiramente temos este e-mail aqui do turno noturno, onde um funcionário chamado Bob pede ajuda, pois ele acabou ficando preso lá embaixo, no que parece um porão da fábrica, e o elevador de subir não está mais funcionando. Além disso, ele comenta de estar começando a ficar com fome. Agora, algo interessante de reparar é que o Bob nunca menciona o fato de ter um mundo lá perseguindo ele, mostrando que ele ainda não está lá, diferente do jogo, onde ele já vai estar lá perseguindo o Arnold quando ele descer lá. No e-mail seguinte, continua a falar sobre o Bob com alguém se questionando aonde ele havia ter parado e que iriam descer lá embaixo para tentar encontrar ele. Eu acredito que o Bob acabou infelizmente morrendo de fome, como o e-mail dele já indicava. Nisso, o Bob teria assombrado após sua morte uma fantasia de Moon voltaria lá embaixo, porque algum tempo antes uma cabeça enorme de Moon, onde ficava essa fantasia, caiu lá de cima, onde ficava no Storytime Showroom, perto ali do teatro, até lá embaixo. E sobre a equipe que desceu lá embaixo, eu acredito que eles foram atacados pelo próprio Sleep Moon, que é o Bob. E nisso, eles tentaram escapar, fechando o elevador, desativando para ninguém conseguir descer lá embaixo e o próprio Moon ficar preso lá embaixo. Algum tempo após isso, vemos 2 funcionários discutindo sobre o elevador estar fora de serviço. Esses funcionários quais são o Shaw e o Clarence. Nisso, vemos o Shaw comentar que o Clarence iria descer lá embaixo. Porém, depois vemos o próprio Clarence falar que descobriu o motivo de terem desativado o elevador. E ele diz que encontrou alguma coisa lá embaixo, essa coisa que seria o próprio Sleep Moon. E ele diz que trancou essa coisa atrás do carrossel, mas não sabe por quanto tempo ela vai ficar presa por lá.
Depois, o próprio Clarence diz que programou alguns monitores ali perto para darem o código de acesso lá para baixo, mas que isso só deveria ser usado numa emergência. Depois vemos uma série de e-mails dando pistas aonde esses monitores estão para dar o código de acesso. E aí no modo New Game Plus, o Arnold vai descer lá para baixo atrás de coletar a bola do David, um dos itens necessários para fazer o Cult End do jogo. Agora vamos trocar de assunto para falar um pouco sobre o White Tiger. E o mais curioso dele é uma série de comportamentos sobrenaturais quais ele demonstra, como exemplo teletransportar, causar alucinações e causar falha nas luzes próximas a ele. Eu acredito que o White Tiger então seria o próprio David, que após a sua morte teria assombrado a fábrica do pai, e ele teria morrido aqui no caso igual na história The Mimic original, atropelado. Então ele acabaria usando a forma de White Tiger, uma pelúcia que seu pai e sua mãe tinham dado a ele desde bem novo, para se representar no mundo terreno. Agora, acho importante pontuar que eu não acredito que o M2 esteja assombrado pelo David. Pelo que o jogo indica, Edwin criou o M2 após a morte do David, usando como base o endoesqueleto do antigo M1. O propósito original do M2 é diretamente imitar o David, porém após o Edwin ver o robô fazer justamente isso que ele foi feito para fazer, Edwin não aguenta e numa mistura de raiva e tristeza ataca o robô, o espancando, e por causa disso o robô acaba criando seus comportamentos agressivos. Isso é tão verdade que no final bom do jogo, o Arnold consegue resetar os sistemas do M2, o tornando apenas uma cópia do David novamente. Enfim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter ajudado vocês a entender melhor esse tópico. Então é isso. Tchau!